Você tá cansado de sempre repetir a mesma história? Faz um monte de promessa no final do ano, mas quando chega na metade do ano seguinte você não cumpriu nem metade do que você prometeu. Foi só empurrando com a barriga. Daí chega o próximo ano, você repete a mesma coisa. Promete um monte de coisa, mas não faz nada. E fica nesse ciclo. Você até começa, faz ali por 1 ou 2 meses, mas no fim desiste. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer 2026 ser o melhor ano da sua vida e realizar as metas que você se propôs a realizar. Mas olha, eu vou ser muito sincero e honesto com você. Eu não vou te ensinar nenhum método milagroso, nenhuma rotina perfeita. Eu vou te ensinar algo simples, mas que comprovadamente funciona, algo eficaz que milhares de pessoas já usaram e testaram. Eu mesmo usei, comprovei que funciona e com isso eu consegui ter muitos resultados, inclusive realizei as minhas metas e realizei ainda mais do que eu prometi para mim mesmo. Oi, eu sou o Luan e se você se identifica com tudo isso que eu falei, eu vou te trazer aqui um método comprovadamente eficaz para sair da procrastinação, que vai te ajudar a se tornar alguém mais disciplinado para realizar todas as suas metas e fazer 2026 ser de fato o melhor ano da sua vida, o ano que você vai tirar todas as suas ideias do papel, o ano em que você vai realizar tudo aquilo que você quer realizar, mas muitas vezes não consegue. E olha, eu já quero começar quebrando uma crença que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo vão ter, que é de que você é o único culpado por não conseguir realizar as suas metas. De fato, a gente tem uma parcela de culpa nisso, mas a culpa não é só sua. Fica tranquilo, eu vou te explicar o porquê. O nosso cérebro, ele tem por padrão e por natureza buscar padrões que ele já conhece por conforto e segurança. O que isso significa? Ele sempre vai buscar aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já sabe fazer e aquilo que ele já conhece o caminho. Por quê? Como eu já disse algumas vezes, e caso você não saiba eu vou te explicar, o nosso cérebro, ele tende a buscar aquilo que ele já conhece, aquilo que já é familiar, por uma questão de segurança. Pode ser até uma questão primitiva e biológica do nosso cérebro. Ele pensa em sobreviver, ele pensa em conforto. Então, quando a gente tenta realizar algo novo, seja qualquer coisa, aquilo pode causar um certo medo, pode causar um certo desconforto, o que o nosso cérebro lê como um sinal de perigo muitas vezes. Então entra o segundo problema, que é a pressão e o tamanho dessa mudança. Se a gente já sabe que o nosso cérebro ele tende a buscar sempre o caminho mais fácil, por que eu vou dificultar o meu cérebro, dificultar a minha mente ainda mais a conseguir realizar alguma coisa nova? Porque pensa comigo, eu já sei que eu tenho uma dificuldade de começar alguma coisa. Eu quero começar a treinar, por exemplo. Eu já tentei tantas e tantas vezes começar a treinar, mas eu sempre falhei. Se eu já tenho essa noção de que eu sempre falho, eu tenho que identificar o que eu tô fazendo de errado que eu não consigo continuar treinando. E muitas das vezes as pessoas vão ter o mesmo padrão. E aqui você pode ficar tranquilo agora, tá? O problema não é que você não consegue realizar suas metas, que você sempre fracassa, ou que você sempre tenta, mas nunca dá certo, porque você tem alguma dificuldade, ou porque parece que é mais fácil para os outros. Não. O problema é muito mais simples do que a gente imagina. E 90% das pessoas fazem isso, que é o quê? Tentar mudar tudo de uma vez. Começar pelo mais difícil, tentar mudar tudo de uma vez, fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E por que que isso é tão ruim? Você já não tem o costume de iniciar novas tarefas. O seu cérebro ele já não tem, ele não tem ainda esse desenvolvimento para conseguir adquirir novos hábitos. Então, se você tenta iniciar alguma coisa pelo mais difícil, mudar tudo de uma vez, vai ser tipo uma bomba de informação para o seu cérebro e uma bomba ali de sinais de perigo para o seu cérebro. Ele vai ver, nossa, mas é muita coisa para eu fazer, isso é muito difícil. Óbvio que vai ser difícil. Se você nunca conseguiu realizar nada, nunca conseguiu fazer nada até o fim, por exemplo, nunca conseguiu terminar um livro, como que você vai querer ler um livro em 1 semana, sendo que você sequer terminou o seu primeiro livro ainda? O tamanho, a pressão que você coloca em cima da tarefa é responsável por 90% do fracasso. E sendo bem direto, vou ser bem direto aqui, um grande erro que as pessoas cometem, e você com certeza comete esse erro, e presta atenção aqui, você tenta mudar 30 anos de uma vida sedentária
em 2 semanas. Por exemplo, você demorou 30 anos para chegar onde você está agora. Sei lá, uma vida sedentária, dormindo mal, se alimentando mal, sem energia, sem motivação, sem libido. Você não consegue nem subir uma escada direito que já está cansado. Pensa comigo, o seu corpo e a sua mente demoraram 30 anos para chegar nesse estado. E você acha que vai conseguir mudar isso em um mês. Não é assim que funciona. Sinto muito. Só que assim, você não precisa ficar com medo e nem preocupado achando que está atrasado ou que é impossível mudar, porque é. E obviamente que só porque você demorou 30 anos para chegar onde você está agora, nesse estado que você está agora, não quer dizer que você vai demorar mais 30 anos para mudar de vida, para mudar o seu corpo, para conseguir adquirir novos hábitos. Não é assim que funciona, mas você precisa da estratégia certa. Não faz sentido você tentar ler um livro por semana, sendo que você sequer terminou o seu primeiro livro ainda. Vai ser uma pressão e uma tarefa muito difícil para você, para sua mente. O maior erro que você comete é tentar fazer dieta e comer só alimento saudável, sendo que você passou uma vida inteira só consumindo fast food, por exemplo. Tentar mudar tudo de uma vez é tipo jogar um balde de água fria em você enquanto você está dormindo. Você acorda com medo, entra em pânico, não sabe o que fazer, fica confuso. A mente ela entra em colapso. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro entende como um sinal de desconforto extremo e logo ele desiste, porque ele vê aquilo como perigo e por um instinto de sobrevivência, ele tenta ir para o que ele já conhece, para o que é confortável, para se preservar. Não é porque ele está tentando te sabotar. O seu cérebro ele não é necessariamente seu inimigo. Ele só está tentando te proteger. E se você entender isso daqui que eu estou te falando, que não adianta você querer mudar tudo de uma vez, porque obviamente você não vai conseguir, aí tudo muda. Você não pode sair de 0 a 100 de uma só vez. Tudo que a gente faz na nossa vida é gradativo. Tudo que a gente aprende é gradativo. É só você ver, por exemplo, a escola. Quando você entrou na escola, você não entrou já sabendo como fazia equação de segundo grau. Quando você entrou na escola, você nem sabia que isso existia. Mas você entrou, aprendeu primeiro lá o que eram os números, a como fazer 1 mais 1, depois 2 mais 2, 3 mais 1 e assim por diante. Então, pensa aqui comigo, presta atenção. Não faz sentido esse raciocínio? Ninguém, absolutamente ninguém, nasce sabendo. Esse negócio de dom, de já nasceu com dom, de já nasceu sabendo, não existe. Tudo na nossa vida é questão de estudo e constância, de aprendizado constante e aplicação. E isso funciona para qualquer coisa. Desde, sei lá, desde você tentar adquirir uma habilidade, tipo, sei lá, jogar bola ou desenhar, até adquirir hábitos. Se você não tem o hábito de acordar cedo, então você vai ter que treinar o seu cérebro para conseguir acordar cedo. É bem simples. Quando você começa a pensar dessa maneira, simplificar as questões que você quer melhorar, simplificar os hábitos que você quer adquirir ou as metas que você quer colocar para si mesmo, tudo fica bem mais fácil. E presta atenção agora que esse é um pensamento errado que 90% das pessoas têm, se não 100% das pessoas, porque o mundo que a gente vive hoje tende a fazer a gente pensar assim. E que pensamento é esse? De que quanto mais você faz, mais você tem. Só que isso está errado, porque não necessariamente quanto mais você fizer, mais você vai ter. Na verdade, na maioria dos casos, pode acontecer o contrário. Quanto mais você faz, menos você tem. Vamos pensar aqui. Você está ali se esforçando todos os dias no trabalho. Tá trabalhando igual doido, tá fazendo hora extra, tá virando a noite trabalhando, sei lá. Conforme você vai trabalhando, você não dá um descanso, você tá sempre querendo fazer mais, você tá se desgastando, tá perdendo energia, você não tá dando tempo do seu cérebro, da sua mente absorver aquelas informações, você não tá se dando o descanso que é extremamente necessário para você conseguir assimilar aquelas informações, para você conseguir desempenhar melhor no dia seguinte, por exemplo, mas você tá lá trabalhando igual louco todos os dias. Conforme você vai trabalhando sem parar, sem descansar, você vai começando a render menos. Você vai perdendo a sua capacidade de processar informações. Outra coisa, se você acha que, vou usar o exemplo de academia aqui de novo, se você acha que para você começar a treinar, você precisa ir 7 dias por semana, você está errado. Eu tenho certeza absoluta que você já tentou fazer isso.
Você tentou ir lá treinar, sei lá, 5, 6, 7 dias por semana. Deu a primeira semana ali você tava morto, aí na segunda semana você já foi tudo errado. Foi dia sim, foi dia não. E você dizia que ia todo dia da semana, mas aí começou a diminuir. Aí na terceira semana você foi 2 dias. Aí depois você começou, sei lá, foi uma vez no mês e depois parou. Porque é muito cansativo, não dá pra conciliar a rotina. Ano que vem eu tento. Ou você só desiste, fala, pô, já que eu não consigo, eu não vou tentar mais. Mas isso tá errado. Tá bom, se você entendeu já como o cérebro ele processa tudo isso, você já entendeu o caminho que a nossa mente ela busca para preservar a nossa energia, preservar a nossa segurança, porque é assim que o nosso cérebro pensa, você já entendeu tudo isso. Como que eu faço para finalmente conseguir realizar metas, para conseguir sair da procrastinação, me tornar alguém disciplinado? Primeira coisa que você tem que entender aqui, que é crucial, e é algo bem simples, tá? Não precisa ficar assustado, só prestar atenção. Você precisa acostumar o seu cérebro com pequenas mudanças antes de mudar algo grande. Assim fica muito mais confortável e as chances de desistir são bem menores. Por quê? Você nunca realizou nenhuma meta na sua vida. Pode até ter realizado uma ou outra, mas não consegue manter constância. Então, você ainda não tem essa noção de que é possível fazer. O seu cérebro ainda não está acostumado com esse caminho de que, para se iniciar algo, você primeiro começa pequeno e vai evoluindo. Não, ele quer começar tudo de uma vez. Se você reduz a carga da tarefa para o mínimo, a sua força também vai ter que ser o mínimo. Primeira coisa que você vai entender é isso. Se o peso que você está levantando é baixo, a força que você vai ter que fazer para levantar esse peso, consequentemente, também é baixa. Logo, aquele pensamento de quanto mais eu faço, mais eu vou ter, ou quanto mais dias na academia eu for, melhor, cai por terra, porque não é assim que funciona. Primeiro, a gente começa pequeno e vai evoluindo gradativamente. E isso para literalmente tudo na nossa vida. Porque imagina, pensa um iniciante na academia. Cara, se ele tentar pegar 100 quilos no supino, ele vai se esborrachar todo. Vai cair o peso em cima dele, não vai conseguir levantar a barra e vai precisar de ajuda de alguém da academia para tirar o peso de cima dele. E se esse conteúdo aqui está te ajudando de alguma maneira, eu te peço a se inscrever aqui no canal, porque eu tô aqui toda semana postando vídeos para te ajudar a sair da procrastinação, realizar suas metas e se tornar alguém muito mais disciplinado. Então, por favor, peço que se inscreva aqui no canal, é bem rapidinho. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. A gente não pode começar tudo pelo mais difícil e fazendo tudo de uma vez, porque desse jeito a chance de falhar, eu vou te falar, cara, é 100% certeza de que você vai falhar se você começar assim. E pior ainda, você vai começar pelo mais complicado, pelo mais desconfortável, sem necessidade, sendo que tem um caminho muito mais simples, onde você vai sofrer muito menos e vai ter resultados muito mais expressivos. Eu vejo isso como se fosse aquela coisa de juros compostos, porque você inicia pequeno hoje, faz um investimento pequeno hoje, e ao longo do tempo, conforme você vai investindo, você vai ganhando mais e mais e mais. Conforme você vai realizando pequenas metas, as próximas vão se tornando cada vez mais fáceis. Tá bom, mas agora que você já entendeu tudo isso, afinal, como eu faço para realizar as minhas metas? E aqui a gente vai utilizar a regra de Pareto. O que é a regra de Pareto? Muito provavelmente você já ouviu falar sobre ela, talvez não com esse nome, que é a regra do 80-20. Como que funciona? Vou explicar rapidamente, presta atenção. A regra do 80-20 diz que 20% do seu esforço é responsável por 80% da mudança. E junto com isso, eu quero te trazer também hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Um hábito pequeno que desencadeia uma série de outros bons hábitos. É como um efeito dominó positivo. Então a primeira coisa é mostrar para si mesmo que você consegue realizar alguma coisa até o fim. Nós precisamos de micro vitórias diárias. Você vai escolher um hábito simples, um hábito assim, cara, ridiculamente simples. Eu vou dar um exemplo e você vai achar tão simples e tão ridiculamente pequeno, de começo você vai achar que nem funciona, mas vai por mim. Se você aplicar direitinho o que eu vou te ensinar, vai funcionar com toda certeza. Você vai fazer é escolher um hábito muito pequeno, algo muito simples que você vai fazer todos os dias durante 2 semanas. E lembre-se, feito é melhor do que perfeito. Então, o principal aqui é você não desistir
na primeira falha, porque pode ser sim que você falhe, por mais simples que seja, é normal, tá? Você tá começando, não se cobre demais. O que foi que eu fiz? Eu decidi que eu ia arrumar minha cama todos os dias durante, sei lá, uma semana. Vou fazer isso até virar um hábito. A ideia era eu fazer isso até eu começar a fazer no automático. Não tem problema você não conseguir fazer, por exemplo, vamos supor que você escolha arrumar sua cama todos os dias. Se você não conseguir fazer assim que você acorda, não tem problema. Mas pelo menos faça, não deixe de fazer. Tá, Lua, mas como que arrumar a cama vai me ajudar a realizar metas e fazer com que 2026 seja um bom ano? Só arrumando a cama? Sim e não. Por quê? Você não vai ficar o ano inteiro só arrumando cama. Arrumar a sua cama todos os dias é apenas um primeiro passo para você acostumar a sua mente a fazer alguma coisa diariamente com compromisso de realizar aquilo todos os dias. É por isso que você tem que escolher uma meta pequena e você vai escolher aí no seu dia. Você pode escolher, por exemplo, tomar um copo d'água todos os dias assim que você acorda. Pega lá um copo d'água, já deixa do lado da cama, na cabeceira, sei lá. Já deixa preparado ali sempre no dia anterior, para que no dia seguinte esteja fácil ali de você já pegar o copo d'água e beber. Por quê? Porque assim vai ser muito mais fácil de você realizar o que você tem que realizar. Quanto mais fácil você deixa a tarefa, é mais fácil de realizar. Tá, eu já consegui arrumar a cama todos os dias. Qual que é o próximo hábito? Eu vou começar, por exemplo, o que eu fiz depois foi parar de dormir com o celular do lado da cama. Primeiro, o que eu fazia? Pegava o celular, colocava ele no carregador e deixava em cima em cima da mesa. E já sabendo que ele ia estar longe, eu já deixava também um alarme propositalmente, porque eu tinha um pouco de dificuldade de acordar cedo, de levantar na hora que eu tinha que levantar. Às vezes eu até acordava com o alarme ali, com o despertador, mas desligava e voltava a dormir. Então, eu colocar o celular longe da cama me ajudou, porque eu era obrigado a levantar da minha cama para desligar o alarme. E depois, cara, foi se tornando muito mais fácil realizar as outras coisas. Então eu coloquei a meta de não usar o celular antes de dormir. Então, por mais que eu fosse deixar ele carregando longe, eu não ia usar antes de dormir. Então eu chegava em casa, fazia as minhas coisas, eu ia lá jantar, usava o celular normal, mas quando eu já ia deitar na cama, eu não usava o celular. Não usava o celular na cama. Então eu botava ele para carregar e já deitava para dormir. E presta atenção aqui, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque não basta só fazer tudo isso que eu te falei agora, se você não tiver uma coisa crucial. Que coisa crucial é essa? Organização. Ela ajuda o seu cérebro a se modular sempre para o lado positivo. Diminuir o máximo ali a margem, a taxa de erro do seu dia. Ou seja, se você tem uma regra de que você não vai sair de casa sem arrumar a cama, o seu cérebro ele vai entender aquilo como uma regra, porque afinal a gente vive num mundo com regras, então a gente tem regras de trânsito, a gente tem regras escolares, a gente tem leis judiciais. Outra coisa que você precisa é a organização dessas metas. Então, por exemplo, vai arrumar a cama todos os dias? Cara, anota, porque anotar vai fazer com que aquela informação entre mais claro no seu cérebro como sendo uma obrigação do seu dia e como sendo algo sério. Porque tem muito mais peso quando a gente anota alguma coisa, marca num calendário, numa agenda, do que quando a gente simplesmente fala e deixa aquilo ali na nossa mente, voando ali pela nossa mente, tá? Não precisa se complicar demais, tá? Só anota. Você tem aí, todo mundo tem no calendário do celular, dá pra você colocar lá eventos ou tarefas, né, tipo afazeres do dia. Coloca ali, arrumar a cama antes de sair de casa. E cara, a organização, ela é fundamental para quem quer realizar metas. Porque sem organização, você não tem um caminho muito claro de por onde começar e do que fazer, do passo a passo para chegar até onde você quer chegar. Então a organização, ela é primordial. Mas ser organizado também é um hábito que você vai ter que adquirir. Então, se você ainda não tem o hábito nem sequer de arrumar a sua cama todos os dias, de tomar um copo d'água quando você acorda, começa com simples para depois você começar a ter o hábito de se organizar, porque vai ser muito mais fácil depois para você. E como eu disse, um hábito leva ao outro. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira
Eu peço a você que deixe o seu like aqui, e se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário também. Eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigado e até o próximo.